Vamos aqui na aula de introdução do primeiro, do mais conhecido, o primeiro grimório da história da humanidade. Primeira coisa que eu preciso dizer, para aqueles que acham que só acredita na Bíblia, você tem que primeiro estudar muito, muito mesmo, para que você possa dizer, eu acredito só na Bíblia. Porque a Bíblia tem tudo, mas nem tudo está na Bíblia. Isso é um fato real, evidente e lógico. Porque a Bíblia vai falar de muitos detalhes, de alguns detalhes, não todos, que está fora dela. Para complementar aquela informação sua, você vai precisar estudar em outros lugares. Eu sou do signo de Aquário. Não sei se vocês sabem, para quem já leu um pouco sobre astrologia, em especial o signo de Aquário, aquariano é sempre do contra. Eu sempre vou duvidar de tudo. Então até as minhas experiências, eu tive algumas experiências do mundo espiritual e digo a vocês que o mundo dos mortos é real, assim como o mundo dos vivos. O mundo espiritual é real, como o nosso mundo é, assim como é real verdade e mentira, assim como é real o físico e o não físico. Pelo fato de ter dito isso, eu tive algumas experiências e só acreditei pelas experiências que eu tive do mundo espiritual em 2023. Perdão, 2024. 2024 foi o ano mais difícil da história da humanidade para os 4 signos fixos: Aquário, Leão, Escorpião e Touro. São os 4 signos fixos. Como eu iniciei falando do Grimório de Salomão, este livro, eu não vou dizer o nome dele, é difícil de encontrar, muito difícil. E ele, não sei se vocês sabem, mas o primeiro magista, o primeiro bruxo, o primeiro macumbeiro, vamos dizer assim, que a palavra macumba não se encaixa, até porque a palavra macumba vem de curador ou curandeiro, não se encaixa nele. Salomão era mais bruxo mesmo, mais magista mesmo, mais mexedor de magia bruta. Salomão invocava anjos e demônios. Angelos e daimons. Salomão era o curioso, assim como eu. Salomão tinha curiosidade de saber por que sapo sapê, por que gato gateia, por que rato rateia. Porque a chuva cai do céu, porque as águas escorrem, porque a formiga guarda comida em em 3 partes, né? No caso no verão, no outono e na primavera, nas 3 estações, e por que não na chuva? E até na chuva ela sai atrás de comida algumas vezes ou fecha sua casa, isola, e ela trabalha dia e noite. Então o Salomão tinha essas curiosidades. Até que um dia ele pediu a Deus sabedoria. Só que a sabedoria que Salomão queria saber não era a sabedoria divina. A sabedoria que ele queria saber era como tudo se funciona, como era o mecanismo de funcionamento do mundo, do céu, da chuva, do gato, do rato, da cobra, da formiga, do cachorro e assim por diante. Essa era a curiosidade de Salomão. Como que um jumento conseguiria sustentar um peso de alguém, como um homem, um animal baixo? Como um camelo conseguiria guardar
quantidades exageradas de água. Então Salomão se preocupava com isso. Inclusive com o mistério das chuvas. E fala no seu grimório aonde ele achou os animais que esculpiram as pedras de Moisés, ou de Moshe. Ele sabia onde é que estavam. Sem querer, querendo achar um líder de alguma coisa, de um chefe de uma legião de demônios, ele encontrou esses bichos, esses animais que corrói pedra. A sua alimentação é pedra. Inclusive, quem tinha esse conhecimento também eram os sumérios. Os sumérios não desenhavam as pedras. Eram esses animais que faziam os desenhos em pedras. Por uma orquestração fantástica. Eu diria que Salomão tinha essa curiosidade também de saber como esses animais faziam isso. Eu diria, não está escrito. Então veio um anjo de Deus, um anjo do Senhor, lá na Bíblia é isso. Ele passou a sabedoria que ele queria saber, ou a sabedoria de tudo. Por isso que ele foi o homem mais sábio da terra. Tudo que se chegava, antes de chegar até ele, já sabia. Através de anjos e demônios. Salomão era um cara que invocava anjos e demônios. Angelos e daemons. Os Cavaleiros Templários, na história, os Cavaleiros Templários, de que, acho que na entrada da tumba ou em uma caverna, não vou lembrar fielmente, mas é uma das duas, tinha um jarro feito de bronze, com várias escritas em aramaico, ao redor desse jarro, com uns 72 ou mais nomes de Deus, nome de Hashem, porque Hashem, Deus, Jeová, são atributos, não é nome, né? São atributos. Então, nomes de Hashem, nomes de Deus, estariam escritos, os verdadeiros nomes de Deus estariam escritos, tanto no aramaico, possivelmente no fenício, no sumério, que são línguas bem antigas, talvez egípcios, em Egito, né? A língua egita, no Egito Antigo, na língua de Egito Antigo, possivelmente também, estaria escrito nesse jarro de bronze. Como eles não sabiam o que eram, eles arrombaram esse jarro de bronze e abriram. Se não me falha a memória, eram 3 soldados. Os 3 soldados que lá estiveram ficaram loucos. Segundo os historiadores, dizem que eram os demônios que o Salomão aprisionava, para ele não deixar os demônios soltos, porque ele já sabia de muita coisa, ele aprisionou nesse jarro. E eles sabiam de muito segredo também de Salomão. E, segundo o que diz a história, os outros soldados, né, dos Cavaleiros Templários, executaram esses porque estavam malucos, estavam loucos e faziam coisas absurdas. E Salomão guardava demônios ali, mas ele tinha, para quem procurar saber, o livro do rei Salomão, que foi achado na sua tumba junto com o seu corpo,
ou com os restos mortais. Esse livro ele vai ter no seu início ele vai ter especificações para que você possa lê-lo por inteiro e praticar a magia que ele dentro tenha. A primeira magia que lá dentro tem, a primeira regra para que você possa executar uma magia é você passar 3 meses sequenciais de jejum. Jejum de sexo, jejum de comida com sangue, carne com sangue, e com seu pensamento totalmente puro, e lendo todos os salmos possíveis para que a sua mente esteja 100% sã e santa, sem desviar o foco. Além disso, indica-se ainda que o magista também tenha que ter lido, antes de tudo isso, tenha que ter lido a Cabalá. Pelo fato de que ela vai prepará-lo espiritual e psicologicamente para as distorções visíveis do mundo espiritual, principalmente dos daimons. Os daimons que alguns têm 3, 4 cabeças, 2 cabeças, 4 patas e assim sucessivamente. Não vou comentar aqui que não convém. Não convém. E é para que possa passar os 3 meses, tem que ler todos esses. Depois, nos 3 meses, você tem que ler os salmos, todos os salmos. Leia, lê, para que sua mente não penda para o lado maléfico, para o lado dos desejos carnais e humanos, ou, como diz, para o lado do pecado. Eu diria que Salomão foi o maior bruxo, o maior magista da história. Depois dele tem outros relatos de outros, como Abraham, o mais contemporâneo são Cipriano, e assim sucessivamente. Eu até ousaria dizer de que Jesus também foi um grande magista, um grande bruxo que usou-se magia. Porque o que é magia? É você usar e dominar as energias ao seu redor e de outro tempo. Trazer de outro lugar também para cá. Isso é fazer magia. Isso é bruxaria. Usar os elementos ao seu redor e trazer outras energias mais densas e mais poderosas. Ou nem sempre tão densa, mas muita eletricidade e mais poderosa. É como se fosse, nós usamos sempre 210 e passamos para 550. Começássemos a alcançar 550 volts. É basicamente essa a explicação. Ou até 1000 ou 2000 volts. Ou mais. Super alta, mega hipertensão. E Jesus ele tinha essa facilidade. Quando, por exemplo, ele cospe no chão, pega uma areia e passa no ferimento de um leproso e cura a lepra,
cura a doença, cura a ferida, ele está fazendo magia. Só que a magia dele, que é hoje comumente chamada magia naturalista. Quem conhece os elementos, quem brinca com os elementos, é chamado de bruxo. Mas ele é o pai da magia, né? O pai da energia. Ele é o dono de tudo, o dono da energia. Então, ele saberia manobrar qualquer energia perfeitamente. É o que se supõe. Não é certeza, mas a de Salomão sim é certeza. Há relatos e há historiadores que confirmam essa história. Assim como a Bíblia diz que Salomão pecou, e a história real em Israel diz que Salomão não pecou. As duas histórias estão corretas. O Salomão que pecou era um demônio figurado na pessoa de Salomão. E o Salomão real, o humano rei Salomão... Opa, caiu aqui uma vasilha. O humano rei Salomão estava numa das suas expedições, em uma de suas expedições, e quando ele retorna, o demônio que ele tinha aprisionado estava dominando tudo, e ele chega, segundo o que diz a história, para o sacerdote de sua confiança, um sacerdote que o conhecia muito bem, e diz: eu sou o rei Salomão. Mas claro, ele estava muito mais babudo, o cabelo estava bagunçado, ele sempre saía de roupas simples para parecer plebeu, né? Não como uma pessoa da realeza, para que pudesse ser confundido facilmente no meio do povo. E quando ele chega a esse sacerdote, que o conhecia muito bem, ele diz: Salomão. Ele diz: não, mas você não é Salomão, Salomão está governando. Ele disse: não, faça um teste, pergunte qualquer coisa desse templo, porque foi eu que construí o templo do rei Salomão. E aí o sacerdote faz algumas perguntas e ele responde com perfeição. Não, você pode ser qualquer um dos historiadores que esteve por aqui, ou seus pais estiveram por aqui, ajudaram a construção, tal, e você deve saber. Está. Então vá até as mulheres do rei e pergunte a elas a diferença do rei Salomão, governante do povo de Israel, concebido por Deus, para agora, e veja o que está diferente. O sacerdote foi, perguntou para uma quantidade de mulheres lá, que eu não vou lembrar agora exato, e as mulheres disseram: olha, o diferente é que o rei Salomão, o rei antes, 3 meses antes, ele só tinha relação com a gente quando a gente não estava nos dias de mulheres. Mas agora ele é o contrário. Ele quer ficar com a gente todos os dias, e quando a gente está assim, ele ainda bebe o sangue do escorrimento dos dias naturais de mulheres. Aí o cara: epa, o outro tá certo, vamos correr atrás. Foi o período que esse rei Salomão, que estava como rei Salomão figurado, que era um demônio, ele começou a adorar os deuses das mulheres que tinha outros deuses. Ele deu a liberdade delas construírem templos para os deuses delas. Ele acendeu fogueira e tal, é o que está tudo lá na Bíblia. Isso você vai saber. E aí, e Salomão já estava, o rei verdadeiro, o rei Salomão já estava bem velho, até ele voltar para o trono, foi muito tempo para poder tudo isso ocorrer. Foi quando a Bíblia diz que ele retorna aos caminhos verdadeiros, que na verdade ele só trocou de figura. O historiador que escreve lá na Bíblia, que está na Bíblia, ele não teve acesso a essas informações. Eu acredito que ele não teve acesso a essas informações.
porque naquela época era diferente de hoje. Antigamente era por relato, você tinha que ter uma proximidade muito grande do rei, você tinha que ter alguém muito grande, nobre, da nobreza, para que você pudesse chegar até o rei se você fosse um historiador da plebe, ou mesmo sendo um historiador da nobreza, você tinha que ter alguém com uma aproximação mas muito mesmo, desenvolvida com o rei. Eu acho que esse historiador não tinha, embora não há para duvidar da história. É real, aconteceu, por isso que no início eu disse que as duas histórias são verdadeiras. E assim, então, a história do Grimório do Rei Salomão também vai relatar sobre isso. Lá está explícito. E muitos rabinos já comprovaram sobre isso. Israel comprova essa história. Ela é verdadeira. As duas. Que uma se complementa à outra. Então, para falar de magia, esse livro, esse Grimório, é o livro dos magistas. Dizem, eu acredito fielmente, que é o mais perigoso e o mais poderoso entre eles. Até porque ele dá nome a demônios, diz de qual é a hierarquia e em qual região, ou seja, em qual energia esses daimons trabalham. Assim como os anjos também. Vai ter anjos que a Bíblia nunca mencionou. Talvez você vai ouvir falar no livro de Enoque. Alguns desses anjos de invocação. Recomendações para quem vai ler este livro. Recomendações. Não leia em voz alta. Não tenha ele impresso. Não tenha ele impresso. Se tiver ele impresso, não abra dentro de casa. Nem em formato digital. Não abra dentro de casa. Abra fora. Dentro não. E antes de lê-lo, no pensamento, ore e peça perdão por todos os seus pecados. E se puder, e além de pedir o perdão, diga quais são os seus pecados. Porque nós sabemos os nossos maiores pecados. Nós temos consciência. E aqueles que a gente não tem, a gente prega na cruz com Cristo. E eu, neste momento, peço perdão por todos os meus pecados, os que eu lembro e os que eu não lembro, aqueles que a minha mente acusa e que a minha mente não acusa. Entre eles, aqui a minha mente acusa e me faz recordar agora, pecado desse, esse, que pecado não tem tamanho, pecado é pecado. Se especifica, tipos de pecado, mas tamanho não tem, pecado é pecado. E os que eu não lembro. Prego agora na cruz de Cristo todos os meus pecados e me arrependo de cada um deles. Sobre a força maior do sangue de Yeshua HaMashiach e todas as minhas entidades, todos os meus guardiões, todos os meus anjos, guardiões, e todos os meus guardiões e ancestrais, todos os pecados dos meus antepassados que estão sobre os meus ombros, eu prego agora na cruz de Cristo, sobre o sangue do Cordeiro, que lavará a minha alma, lavará o meu corpo, lavará minhas vestes. Assim eu me lavo. Em nome de Jesus, entrego ao Deus Pai Todo-Poderoso e peço perdão e que eu seja perdoado. Amém. 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 Selou, pode ler apenas em pensamento o livro. Perfeito? Essas eram as informações que eu
teria que passar aqui, né? Tenho e teria que passar aqui. Eu também sou estudante de astrologia, não tenho profundo conhecimento, não tenho aprofundado como deveria, mas eu sou apaixonado pela astrologia, porque muitas coisas batem. É claro, tem alguns charlatões, algumas pessoas que fazem porque dá ibope, porque tem gente para ver e ouve e gosta disso, então, mas livre-se dos charlatões, vai mais pelas veias originárias, para quem de fato é astrólogo, para quem de fato estuda astrologia. Perfeito? Tamo junto, até depois do fim, e é isso que eu tenho para passar para vocês. Shalom.